Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja assim, tudo bem? Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? Tá tudo certo aqui? Então vamos lá para o relato de hoje, que é este. Seu Zé Pilintra jogou um livro na minha cabeça. Como assim? Vamos entender. Olá, Ana, Matheus, Pets e assombrados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu sou Acho que eu deixei muito alto essa música, aí tá me atrapalhando, eu tô gritando aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Será que tá bom? É que pra mim às vezes fica muito alto. Mas vamos lá. Eu sou fulana, a menina do relato da coxinha de frango que sumiu. Eu não sei se já foi lido agora, eu não sei também. Se não, eu espero que em breve seja. Fiquei curiosa já, agora quero saber da coxinha de frango que sumiu. Não sei agora se eu li, se eu não li. Enfim, como eu disse no relato anterior, eu me estendo muito, eu me estendo muito na hora de contar alguma coisa. Então eu não sei se vai ficar longo, mas eu vou direto ao ponto para não estender mais ainda. Tá tudo certo. Pois bem, para contextualizar, vou contar o que ocorreu antes de eu tomar uma livrada do seu Zé Pilintra. Eu vivi 3 ou 4 anos com o meu ex-maledito, terminando com ele em outubro de 2023. Quando eu me separei dele, eu voltei para minha casa, que ficava em outra cidade, que não é bem minha, né? A casa não é bem minha, é do meu pai, né? E eu vivo nela. Mas por conta de eu precisar trabalhar e tudo mais, eu tinha ido morar com meu ex. Eu vivi com ele até outubro de 2023. Pois bem, viver com ele me trouxe muitas coisas ruins. Então, eu estava bem debilitada da cabeça e do corpo. Eu engordei demais. Eu estava com depressão assim no talo. Mas resolvi que daria um jeito na minha vida e procurei melhorar. Mas, Ana, estava tudo muito difícil ainda. Um belo dia, deitada no colchão, no chão, pois eu não tenho cama, só um colchão no chão, recebo uma mensagem de áudio do meu amigo Luke. Os nomes estão trocados, ok? Recebo uma mensagem do meu amigo Luke no WhatsApp. Ele dizia que teve um sonho muito vívido e esquisito comigo. Ele sonhou que estava num lugar muito escuro, que era como se fosse uma sala escura, um limbo. Eu não sei dizer e nem ele também sabe explicar direito, mas era uma espécie de limbo. Vou contar aqui como se fosse o Luke contando, tá? Ok, então o Luke disse assim: Guria, eu sonhei um sonho muito estranho contigo. Eu me encontrava num lugar muito escuro, como se fosse um limbo. Era uma sala escura, não sei explicar direito. E você estava no canto, sentada, abraçando os joelhos e chorando muito, mas muito mesmo. E eu tentava te consolar, dizendo para você ter forças, que a vida é assim mesmo, que você teria que ser forte. Aí, em um momento, eu parei e comecei a ouvir sinos batendo. Muitos desses sininhos batendo. E aí eu tentava chegar perto de você e eis que surge um ser e te cobre com uma capa preta. E esses sininhos vinham dele. Ele te levanta e sai caminhando com você do lado com a mão apoiada nas suas costas. E aí eu comecei a dizer para esse ser: Oh, para onde você está levando ela? O que você vai fazer com ela? É, fulana, aí esse ser virou para trás e só me olhou. E eu reparei, eh, na capa dele, na capa e na cartola dele. Acho que eu reparei que ele usava uma capa e uma cartola, enfim. Cadê? Aí ele continua falando: Fulana, era Exu Tiriri te levando. Era Exu Tiriri te levando. E quando eu fiquei assim aliviado, né, sabendo que você estava segura, quando eu fiquei aliviado sabendo que você estava segura, eu ouvi a voz da minha mãe. E quando eu olhei para o lado,
estava lá a minha mãe acompanhada da Dona Figueira, é isso? Quem é Dona Figueira, é uma entidade? Ela acompanhada da Dona Figueira e do seu Zé Pilintra e cantando um ponto. Aí eu fiquei mais aliviado ainda. Quando eu ia me virar para sair de lá pensando, bom, eu não preciso me preocupar, né? Tá tudo certo, ela tá muito bem protegida, eu não preciso mais fazer nada por aqui. Quando eu me virei para dar a volta, eu esbarrei em um homem alto que só. E eu não tinha nem dimensão da altura daquele homem, era super alto. Aí ele olhou para mim e disse eh, eu acho que disse com a voz grossa, porque tem bastante corretor automático, eu acho que é aqui, sabe? Então ele me virou para mim e disse com uma voz grossa: "Quem disse?", né? Porque ele falou: "Agora eu posso ir embora, tá tudo tranquilo, né? Ela tá protegida, não tenho mais nada a fazer aqui". Aí esse homem muito alto virou para ele e falou: "Quem disse?". Era o Exu Tranca-Ruas. Aí eu me virei para dar a volta. Ah, não, eu voltei aqui, eu me perdi. Era o Exu Tranca-Ruas. Aí, fulana, ele tá contando, né? Aí, fulana, eu acordei. Guri, eu não sei o que é que vai acontecer ou o que é que tá acontecendo, mas essa galera tá do teu lado por algum motivo. Ana, agora voltando ela aqui de novo. Ana, sou eu, a fulana agora. Depois desse sonho dele, nós dois ficamos intrigados do que tudo isso queria dizer. E ele disse que eu sou protegida por seu Tiriri e seu Zé Pilintra. Depois disso, eu resolvi que daria mais atenção aos meus guias e procurei sentir a energia deles. E Ana, realmente eu estava precisando de um conforto e eles foram um. Desde então, eu passei os dias sentindo a energia deles por perto e aí eu ia conversando com eles. Eu falei que eu tomaria vergonha na cara e não deixaria a depressão me tomar. Então, procurei ser ativa nos afazeres de casa e é agora que vem a livrada, né, no sentido de tomar com um livro na cabeça, a livrada do seu Zé, duplo sentido, né? Ah, eu acordei cedo, não me recordo bem o dia que foi isso, mas eu acordei extremamente desanimada, sem vontade de fazer nada. Mas eu tinha dito que eu ia me esforçar, né? Então, com muito custo, eu levantei e fui arrumar a casa. Coloquei uns pontos de Zé Pilintra no YouTube e fui fazer as coisas, bem mole por conta do desânimo. Teve um momento que, tirando a poeira, eu coloquei no encosto do sofá um livro. Ele não era um livro pesado, também não muito leve, mas eu encostei e deixei lá. Eis que, em um momento, eu sentei nesse sofá e fui ouvir um áudio do Luke. Enquanto eu estava ouvindo, eu encostei as costas no sofá. Não muito fundo, encostei de levinho, sabe? Nisso que eu estava ouvindo o áudio, foi me batendo uma preguiça. E quando o áudio acabou, eu permaneci sentada sem a mínima vontade de sair dali. Eis que quando eu pensei em me reconfortar mais ainda no sofá, o livro que estava no encosto do sofá bate na minha cabeça. Mas ele bateu de um jeito, Ana, que doeu. Eu sei eu sei que na mesma hora eu gritei: tá bom, eu tô indo". Eu ainda não tinha terminado de limpar a casa, sabe, Ana? Aí vocês e os assombrados devem se perguntar: "Tá, como é que a pancada doeu se o encosto de um sofá não fica tão alto quando você está sentado nele, né?". Pois é, Ana e assombrados, eu também não entendi. Eu não estava com a cabeça tão para baixo do encosto do sofá a ponto do livro cair e fazer aquela pancada doer. Ele me acertou, como se o livro tivesse caído, sei lá, de uma estante lá no alto da parede. Só que onde o sofá estava, não tinha estante. Na verdade, o meu quarto não tem estante nenhuma. Era como se o livro tivesse caído de um lugar muito alto, mas ele não estava tão alto. E eu não encostei as costas no sofá de forma que o encosto apertasse para trás e o livro caísse, entendeu? Não,
E mesmo que isso tivesse acontecido, ele não ia bater da forma que bateu na minha cabeça. E a ponto assim de doer do jeito que doeu. Foi realmente como se ele tivesse caído de algo muito alto, ou que alguém pegou ele e deu com tudo na minha cabeça. Aí eu tive a sensação que foi o seu Zé Pilintra, bem na hora que o livro bateu na minha cabeça. E eu só disse aquilo bem alto, como se tivesse alguém do meu lado, sabe? Tipo, tá bom, tô indo, né? Não vou ficar aqui deitada no sofá, vou terminar meu serviço. Então então eu mandei mensagem para o Luke, expliquei para ele que eu ia demorar um pouco para responder, porque eu fui terminar de arrumar a casa. Quando eu terminei, eu contei essa história para o Luke e ele ficou rindo da minha cara ainda. Olha, eu não vou perguntar a você, Ana, e aos assombrados, será que foi o seu Zé Pilintra? Não, eu não farei essa pergunta porque eu tomei a pancada sentindo que era ele, me dando uma bronca, entendeu? Para eu terminar os meus afazeres. Eu senti que era ele. Depois disso, não aconteceu outras pancadas. Eu ainda continuei sentindo as entidades por perto, mas nada do tipo aconteceu. Depois de um tempinho, conversando com outra amiga sobre esse meu ex, eu disse que desconfiava que ele pudesse ter feito alguma coisa contra mim, algum trabalho, sei lá, mas que eu estava na dúvida. E no dia seguinte que eu fui visitar o Luke, e isso foi alguns dias depois, ele disse que na noite anterior de eu ir até a casa dele, ele tinha incorporado, acho que o seu Zé Pilintra. E o seu Zé havia falado para a mãe do Luke que a visita que ele receberia no dia seguinte, no caso eu, era para ela avisar que ele deixava um chapéu para mim. Isso quer dizer que ele deixou uma proteção para mim, porque debaixo do chapéu Panamá de seu Zé Pilintra, nada de ruim chega, nada de ruim chega até a gente. E essa foi a forma que ele usou para me dizer: calma, eu tô aqui, não vai te acontecer nada. Ai, que interessante. Bom, e esse foi o relato. Ana, eu não sei se a pontuação está clara para a leitura, eu espero que esteja. Eu estou escrevendo pelo celular e escrevendo bem rápido, então eu não sei se ficou bem escrito, se dá para entender. Acho que ficou um pouco longo e eu sinto muito por isso. Calma, tá tudo certo. Mas precisei contextualizar para ficar fácil de entender. Não, não tá longo, não. É isso, Ana. Um abraço, um beijo para você, para a família, para os pets e para os assombrados. E até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, que legal. Então ela sentiu que foi ele, não tinha, eh, não tinha sentido o livro estar tão perto, mesmo que ela tivesse encostado no sofá e ele ter descido assim, né, tum, na cabeça dela, não foi o negócio foi mais tenso, mais intenso do que deveria. A impressão que ela deu é que ele catou o livro e tum, porque ela falou: "Não, eu prometo que eu vou me esforçar, que eu vou sair da cama, eu vou fazer as coisas". Aí ela começou a fraquejar, falar: "Ai, acho que eu vou ficar deitada". Vai nada, tum, você vai levantar e vai terminar esse serviço. Ai, meu Deus. Mas e aí depois esses recados, né, o amigo dela sonhando com o recado do seu Zé para ela, dizendo que ele estava deixou um chapéu para ela, que significa que tem proteção debaixo do chapéu do seu Zé, é isso? E que ela estava protegida. E o sonho do rapaz também, né, com aqueles sinos e a entidade que veio lá com a capa, cobriu ela, que era o seu Exu Tiriri, é isso? Muito interessante, muito legal. Bom, pessoal, alguém já passou por situação parecida? Já tomou um chacoalhão, um tapão aí de um anjo, de uma entidade para dar uma acordada na vida? Conta o relato aqui pra gente. Se for comentar, seja sempre com respeito. E este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.